Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Bom pessoal, hoje para iniciar uma nova etapa, né, da nossa disciplina nesse primeiro ano, o segundo bimestre, aula 3. Nós veremos então os sofistas e uma introdução somente sobre a figura de Sócrates, né, figura absolutamente fundamental. Até então estávamos vendo os pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que o antecederam. De agora em diante a gente inicia efetivamente o caldo grosso, né, da filosofia, e os grandes temas da filosofia agora são abordados com uma seriedade impressionante. Tá? Importante, pessoal, para que vocês acompanhem bem o conteúdo, é que vocês já estabeleçam algumas diretrizes históricas dentro da filosofia. Então é importante compreender. Iniciamos lá vendo a questão do mito justamente no período chamado cosmogônico, né? O período conhecido como período cosmogônico, justamente porque as cosmogonias eram ali tratadas por meio dos mitos, aquelas narrativas. Tudo bem? Depois, com os pré-socráticos, iniciamos o período cosmológico, ou seja, o estudo do cosmos. E agora, o período antropológico. Né? Anthropos, no grego, significa homem, enquanto espécie e não enquanto gênero. Ok? Então, agora o ser humano passa a ser o centro das atenções na filosofia, por um lado, com relação aos sofistas, por outro lado, na figura de Sócrates, que sim, terá uma relevância muito maior do que a dos primeiros. Iniciaremos então pelos sofistas. Bom, os sofistas, é preciso reconhecer, dentro de grande parte da tradição dos estudos críticos da filosofia, eles são vistos assim com maus olhos. Por quê? Porque eles não são propriamente filósofos no sentido, na acepção do termo que Pitágoras deu. Pitágoras, até não devo ter falado isso em sala, em aula, justamente porque os temas pitagóricos são tão interessantes que eu acabei de me esquecer de uma questão fundamental, que é, Pitágoras foi o primeiro sujeito que, quando foi perguntado a respeito do que ele fazia, ele disse: eu sou filósofo, ou seja, eu sou amigo ou amante do conhecimento, ok? Da sabedoria. Esse sujeito, então, Pitágoras, ao estabelecer esse critério, primeiro ele diz que o conhecimento há, né, e é possível ser amigo ou ser amante dela, disso tudo que a gente vem tratando. Os sofistas não são propriamente filósofos nesse sentido, porque eles não estão em busca da verdade, da mesma forma que até os pré-socráticos, com os modos rudimentares deles, estavam buscando, e como Sócrates vai enfatizar muito, e ainda nessa aula nós veremos isso, ok? Qual que é a grande diferença, então, iniciando efetivamente o tema dos sofistas? Os sofistas foram, então, uma catalogação abrangente que engloba vários filósofos, vários pensadores. A gente pode citar aqui dois dos mais famosos, Górgias e Protágoras. Eles são abordados em diálogos platônicos. O Protágoras ficou muito famoso com aquela frase que depois vai ser recuperada lá no Renascimento: o homem é a medida de todas as coisas. Essa é uma frase muito famosa e é de um pensador sofista chamado Protágoras. Depois a gente vai muito associar com o Renascimento essa frase, mas é bom que fique estabelecido, vem desse período aqui, com esses caras chamados de sofistas. O grande diferencial desses sujeitos, e é a primeira vez que isso acontece, é que eles vendem o conhecimento. Ou seja, eles têm, então, uma contrapartida financeira por aquilo que eles julgam como o seu conhecimento, aquilo que eles podem oferecer para a sociedade. Por que isso é questionável? Note bem, pessoal, eu, nesse momento, estou vendendo conhecimento. Então, a partir de uma visão socrática mais tradicional, seria visto também como um sofista. Não se trata, então, de julgar o mérito da venda em si do conhecimento, mas de entender quais são as consequências disso, entendendo o que é filosofia e o que é um professor de filosofia. São dois âmbitos muito diferentes. Ao você divulgar ideias filosóficas e tendo uma contrapartida financeira, você tem, de fato, enquanto ocupação, enquanto efeito na sociedade, algo muito distinto do que a filosofia, do que um filósofo faz em seu campo de atuação. Então é preciso distinguir essas duas coisas. Por que eles vendiam conhecimento? Bom,
Primeiramente, porque eles tinham uma visão relativista a respeito especialmente do conhecimento humano. Eles entendiam que se era possível conhecer alguma coisa, né, e muitos deles eram céticos nesse sentido, né, dizendo que não é possível conhecer muitas coisas, se é possível se conhecer alguma coisa, cada um conhece algo relativo a si mesmo. Né? Então, se eu tenho 10 pessoas dentro de uma sala, cada uma dessas 10 pessoas terá uma visão relativa a seu próprio ser. Tá? Então, 10 visões diferentes. Isso se chama relativismo. Quando a gente fala em relativismo, e essa é uma palavra da moda, né, a gente vive de fato numa época muito relativista sobre vários aspectos, especialmente no relativismo moral, que já aparece nesse momento aqui entre os sofistas, e é muito importante compreender isso, porque Sócrates vai se opor a isso. Ok? Os sofistas, e essa frase do Protágoras que eu citei há pouco, o homem é a medida de todas as coisas, é uma ilustração desse relativismo. Se o homem é a medida de todas as coisas, tudo que ele vê fora dele é a partir de medidas que estão na sua estrutura interna. Ok? Por isso que isso é o período antropológico. Por um lado, entre os sofistas, eles percebem isso. Se não há verdade absoluta, né, e notem bem, dizer que não há uma verdade absoluta é pronunciar uma verdade. Né? Mas essa é uma outra história, a gente pode conversar em outro momento, especialmente na aula ao vivo, já vão pensando sobre isso. Ok? Mas dizer que todo conhecimento é relativo é aceitar, digamos assim, uma verdade que não há verdade, mas há verdades. E nesse sentido, para que serve o conhecimento para os sofistas? Para algo útil. Ou seja, eles vendiam conhecimento, especialmente nesse período do ápice da democracia grega, democracia ateniense, para vender conhecimentos, especialmente na área da retórica, justamente para jovens que tinham finalidades políticas. Por quê? Porque se não há mais verdade absoluta, a verdade é sempre um jogo de argumentação. A gente sabe que a política moderna é muito isso mesmo, especialmente nas democracias modernas. Né? Se a democracia é o kratos do demos, ou seja, do povo, sem trocadilhos, aquele que portar a melhor argumentação, e daí a importância da retórica, terá a verdade. Tudo bem? Os sofistas, então, tendo essa visão relativista do conhecimento, chegam à relativização também da moralidade. O relativismo moral, seja certo e errado, são convenções que cada povo ou cada tempo estabelece enquanto convenção. Tudo bem? Então, assim, em linhas gerais, depois na aula ao vivo aprofundaremos isso. Ok? Vamos para a figura do Sócrates. Por que o Sócrates é tão importante nesse sentido? O Sócrates é o sujeito que vai confrontar esses sujeitos. Os sofistas dizendo, não é possível que seja assim, que só haja verdades no plural e que não haja uma verdade. Mas como é que você chega à verdade com V maiúsculo? Né? Por um trabalho de autoconhecimento. Né? E esse autoconhecimento tem que ser fruto de muita sinceridade. Ok? Ele vai desenvolver essa ideia do autoconhecimento sempre por um diálogo muito sincero. Né? A dialética socrática se estabelece sempre por meio do diálogo. E nesse sentido, dois conceitos são importantíssimos que estejam estabelecidos nesse momento já introdutório e que a gente vai desenvolver na próxima aula, especialmente quando a figura do Sócrates aparecerá nos diálogos que foram relatados por Platão. Por quê? Porque Sócrates, assim como Pitágoras, foi um mestre oral. Ou seja, não há nenhum livro lá que na capa esteja escrito lá Sócrates. Né? Esse sujeito só deixou ensinamentos orais, que alguns discípulos relataram posteriormente, o maior deles, Platão, que na sequência nós veremos. Tudo bem? Sócrates, voltando lá, os dois conceitos fundamentais para compreender a dialética socrática. Sócrates vai homenagear a mãe dele era uma parteira, com o conceito de maiêutica. Maiêutica o que é? É o parto das ideias. Como é que você pare as ideias? Por meio do diálogo. Um diálogo sincero, ok? Então Sócrates sempre interpelava os seus interlocutores por meio do diálogo e no diálogo, por isso que são os diálogos platônicos em que o personagem principal sempre é Sócrates, as ideias vão saindo, vão nascendo, vão dando à luz. Tudo bem? Por isso, a homenagem à mãe dele. A maiêutica, então, é o parto das ideias. O outro elemento, o outro conceito fundamental para compreender Sócrates é a sua ironia. E, nesse sentido, a frase mais famosa é
aquela, né, quando um dia disseram, olha, perguntamos lá no oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio e disseram lá no oráculo que era Sócrates. Sócrates vai responder, eu só sei que nada sei. Ao reconhecer a sua ignorância, por um lado ele estabelece também uma atitude irônica, de sempre se colocar diante do seu interlocutor como um ignorante daquele assunto que está sendo postulado. Notem bem que essa atitude é fundamental, porque se eu chego em uma pessoa dizendo, olha, eu conheço tudo esse assunto e agora eu quero saber a sua opinião, o sujeito vai ficar meio constrangido. Bom, como é que eu vou falar com o sujeito que conhece tudo a respeito desse assunto? Ao me colocar, no caso Sócrates, ao se colocar ironicamente como um sujeito que ignora aquele assunto postulado, o seu interlocutor começa a parir, a colocar para fora as suas ideias. Nesse sentido, aconselho que vocês associem o conceito de maiêutica com a da ironia socrática para compreender a dialética socrática. Tudo bem, pessoal? 10 minutos e pouquinho já. Agradeço a atenção de vocês. Na aula ao vivo a gente continua essa conversa. Forte abraço e até logo.